16, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, todos nós passamos por problemas. Não é verdade, irmãos? Todos nós. A partir do momento que a gente chega a uma certa maturidade, a gente começa a passar por problemas. Quando nós estamos na nossa infância, os problemas que nós enfrentamos são muito simples de resolver. Alguém roubou o nosso brinquedo, a gente vai lá e toma, ou não consegue tomar. No jogo de futebol, a gente levou uma entrada mais forte, a gente quer resolver. Enfim, quando estamos na infância, nossos problemas, temos problemas, mas são muito fáceis de resolver. Mas quando nós chegamos a uma certa maturidade, meu irmão, os problemas vão se avolumando, né? Na escola, depois na universidade, no trabalho, na família, na igreja, em todos os lugares, irmãos, que nós estejamos, nós vamos encontrar problemas. Não é assim, meu irmão? E o quanto antes nós entendemos que os problemas estão ligados à nossa vida, nós vamos nos dar melhor, ou vamos nos dar bem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quanto mais a gente pensar assim, melhor é para nós. Essa história de pare de sofrer, né? Como alguns dizem por aí, meu irmão, isso é uma falácia muito grande. Ninguém para de sofrer enquanto estiver aqui. O sofrimento é intrínseco ao nosso coração. Aqui e ali, irmãos, a nossa vida. Aqui e ali nós teremos momentos de prazer, vitórias, né? Conquistas, mas os problemas estarão sempre presentes na nossa vida. Não é desse jeito, irmãos? E no versículo que nós lemos aqui na abertura dessa mensagem, João capítulo 16, versículo 33, o Senhor nos coloca diante dessa realidade. Ele diz, olha, eu vou falar uma coisa para que vocês tenham paz em mim. E logo depois ele assoprou, depois ele mordeu, né? Porque ele disse, vocês vão ter paz em mim, mas vocês vão ter, não é assim, muitos problemas. Vocês passarão por aflições. Mas ele diz, tenham bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, os problemas virão, mas vocês os podem vencer. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Então, meus queridos, impreterivelmente nós passaremos por problemas, nós passaremos por dificuldade. E, irmãos, a coisa mais importante que nós temos que fazer é saber como resolver esses problemas. Não é verdade, irmãos? Se problemas vêm, nós temos que resolvê-los. E nessa noite, meus queridos, eu vou falar justamente a respeito disso. Como resolver problemas, amém? E eu vou dizer para você, meus queridos, só existem duas formas de resolver os problemas. Sabe quais são? A forma certa e a forma errada. Só existem essas duas maneiras de nós resolvermos problemas. Não existe meio termo, né? Foi quase certo ou quase errado. Só existe a forma certa de resolver e a forma errada de resolver. E nessa noite, meus queridos, eu vou falar a respeito disso, para que você e eu tenhamos vitória este ano, para que cada problema que venha nós saibamos resolver da maneira certa e não da maneira errada. Amém, queridos? Porque, como eu disse, só existem essas duas formas de resolver problemas. A maneira certa e a maneira errada. Irmãos, e para todos os problemas, você vai poder encaixar tudo que eu vou falar aqui. Para todos os problemas, sejam de ordem física, de ordem espiritual, profissional, relacional, tudo que nós vamos falar aqui nessa noite, você vai poder aplicar na sua vida. Então essa pregação ela é bem prática para você, para que o ano 2023 seja uma bênção para a tua vida. Amém, amados? Então veja só, meus queridos, nós vamos começar falando da forma errada, né, de resolver problemas. E eu elenquei aqui, meu irmão, 3 facetas da forma errada de resolver problemas, que são eliminando os problemas, né, se omitindo diante desses problemas ou usando a violência. Porque, meus queridos, alguns querem eliminar o problema sem resolvê-lo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você conhece pessoas assim, ou talvez você já tentou desse jeito, você tem um problema com uma pessoa, aí você deixa de falar com ela, você, né, sai de perto dela para resolver o problema, você não resolveu o problema, você simplesmente o eliminou sem resolvê-lo, e problemas sem serem resolvidos tendem a virar grandes tragédias. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Algumas pessoas, olha só, meu irmão, já vi isso acontecer. Alguém deve para outra pessoa, ao invés de resolver o problema, pagar a dívida, para de falar com a pessoa.
com o credor, né? Resolvi o problema. Não, a dívida está lá. Não é assim, meu irmão? E dependendo como for, pode até crescer, se avolumar. Irmãos, foi assim, meus queridos, que Davi fez. O rei Davi, meus amados, ele entrou num problema seríssimo quando ele cobiçou a mulher do seu general Urias. Davi era rei e ele viu uma mulher muito linda, né? Ele estava no palácio lá de bobeira, estava lá no terraço e olhou assim, tinha uma mulher lá embaixo muito linda. Ele diz, manda chamar, e disseram, olha, a mulher do teu general, não quero saber, enfim, meu irmão. E ele engravidou a mulher do general que estava em guerra, onde ele deveria estar e ele não estava. E aí, meus amados, quando ele soube que a mulher engravidou, o que foi que ele fez? Ele trouxe o homem para casa, o general para casa, para que ele coabitasse com a mulher, para que ali o problema se resolvesse, mas não resolveu, porque Urias era um homem justo. Ele disse, eu não vou deitar na minha cama enquanto meu exército está na guerra, eu vou deitar aqui no chão do palácio. Olha só, meu irmão, aí Davi não teve outra saída, né, na cabeça dele, a não ser colocar Urias numa frente de guerra, que a sua morte seria certa, e assim foi, não é? Urias morreu. Meu irmão, Davi simplesmente eliminou o seu problema. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ele não resolveu, ele eliminou. Mas aí, meus queridos, o Deus que nós servimos, que é o Deus da justiça, levanta o profeta Natan e diz, ei, o teu problema não foi resolvido e agora piorou, porque antes o teu problema era apenas, não é, a questão de você não ir à guerra, não é? A sua displicência, não é? Como rei. Agora o teu problema é bem maior. Você adulterou, não é? Você como chama? Fez um conluio, né, para cometer assassinato, e você cometeu assassinato. O problema piorou. Os irmãos estão entendendo? E por isso, meu irmão, até hoje lá em Israel, a guerra, porque Deus disse assim, nunca se apartará a espada da tua casa por causa deste grande problema, grande pecado cometido pelo rei. E com isso, meus queridos, eu quero dizer para você, a maneira errada de resolver os problemas é eliminando, né? Às vezes as pessoas estão com problema na empresa, muda de empresa, muda de emprego e deixa o problema lá. Não, meu irmão, nós, se queremos realmente resolver o problema, temos que ficar no lugar, arregaçar as mangas e fazer com que o problema seja resolvido. Amém, queridos? Deus castigou Davi, porque Davi quis eliminar o problema. Que nós façamos diferente, meus queridos, mas que nós não eliminemos o problema, mas queiramos resolvê-lo. Irmãos, a segunda faceta, né, de resolver o problema de modo errado é se omitindo. Amém, queridos? E o que é se omitir? É simplesmente não fazer. É virar um negacionista. É quando a gente começa a negar, dizer que o problema não existe, o problema estando presente. E existem muitas pessoas dessa forma, meu irmão, que ser omisso quer dizer ser uma pessoa que nega, né, a tomar uma atitude, nega a tomar, né, uma decisão que vai resolver o problema. Ele simplesmente se omite e acha que assim está resolvendo o problema. E nós temos um exemplo disso na Bíblia, meus amados, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado, estava lá todo espancado, jogado, né, à beira do caminho, e ali foi passando, meu irmão, um sacerdote, e quando ele viu, ele disse, problema dele, estou aqui parafraseando, logicamente, né? Problema dele, passou de largo, eu vou para o templo, eu vou lá servir como sacerdote. Ele se omitiu. Depois do sacerdote passa o levita, e quando o levita viu, disse, problema dele, eu vou lá ajudar o sacerdote, né? Fosse nos dias de hoje, o pastor passou de largo, e aí o diácono disse, né? Sem alusão aqui aos diáconos presentes, mas o diácono diria assim, eu vou ajudar o pastor que se vire o cabo que está aí. E quem resolveu o problema, meu irmão, foi um samaritano, alguém que era rejeitado pela comunidade de Israel. Estes dois homens, meu irmão, se omitiram, e muitas vezes nós somos desse jeito. A gente gosta de se omitir, a gente vê alguém passando por dificuldade ou algum problema que surgiu na nossa vida, a gente quer se omitir, não é assim, meu irmão? Não quer tomar atitude, não quer tomar nenhuma decisão, porque acha que se omitir não está resolvendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, na Bíblia existe o pecado de comissão, que é aquele pecado que você vai lá e comete, ou seja, é uma atitude sua, mas Tiago também fala do pecado da omissão.
omissão. Quando você sabe o que é certo fazer e não faz, você está pecando. Então, meu irmão, se omitir no problema, negar o problema, você não está resolvendo. Negando o problema, você está apenas aumentando, está ficando até feio, né, para você mesmo quando você nega o problema que existe. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ignorar o problema não vai resolvê-lo. O certo, meu irmão, é arregaçar as mangas e fazer com que o problema seja resolvido. E a terceira faceta, meus amados, da forma errada de resolver o problema é usar de violência. E não se engane não, existem muitos usando de violência, não é? E nós temos aqui um exemplo claríssimo na Bíblia, com o nosso irmão Pedro, quando foram prender Jesus. A Bíblia diz, meu irmão, que Pedro ele ainda andava armado, porque Pedro ele ainda não estava totalmente convertido. Ele andava com Jesus, mas ele ainda, né, digamos assim, ele estava com Jesus, mas Jesus ainda não estava com ele. Os irmãos estão entendendo, né? Ele andava com Jesus, mas Jesus ainda não estava no seu coração. Ele andava armado. Quando vieram prender Jesus, ele saca de uma espada e corta, né? Pelo relato do evangelista João, nós vemos que o golpe era para acertar no meio da cabeça, mas pelo jeito o homem era meio lutador, né, de MMA, ele se escondeu assim, se esquivou e o golpe pegou na orelha, arrancou-lhe a orelha. E o interessante, meu irmão, é que Jesus, mesmo naquela condição, né, preso, ele foi lá, pegou a orelha, colocou de volta. O nome desse homem que teve a orelha arrancada era Malco, né? Existe até uma banda de death metal cristã chamada Malco, acabei de me lembrar. Mas veja só, irmãos, foi colocada a orelha no seu local e Jesus dá uma grande repreensão a Pedro, porque ele diz para Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Irmãos, usar de violência não resolve. Muitas pessoas, meus queridos, acham que no braço resolve. Não é? Acha que com a violência, falando alto, gritando, vai resolver a situação. Não resolve, meu irmão, piora. E dependendo da situação, se você gritar, falar mais alto, agir, né, abruptamente, você só faz piorar a situação. Não é desse jeito, irmãos. E eu sei que todos aqui estão pensando, quando eu estou falando de violência, estão pensando apenas na violência física, mas ainda existe uma violência pior, que são os insultos. Não é verdade, meu irmão? Quantas pessoas acham que por insultar o outro está resolvendo o problema? Não é? Muitas vezes a gente gosta de usar, né, aquele recurso falacioso do ad hominem. O que quer dizer o ad hominem, pastor? Que doença é essa? É quando, irmãos, eu não tenho argumentos para debater com o argumento de alguém, então eu insulto aquela pessoa, descredencio aquela pessoa para que o seu argumento caia por terra. Não é desse jeito, meu irmão? Quando, por exemplo, façamos aqui uma hipótese, algum dos irmãos chega para mim e diz assim: pastor, né, o que você pregou essa noite não está certo. Aí eu não tenho um argumento contra isso. Diz assim: quem é você? Né? Uma pessoa que não é pastor como eu, quem é você para falar contra mim? Eu não fui contra o argumento dele, eu simplesmente o insultei. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E muitas vezes nós somos assim, a gente gosta de insultar as pessoas e acha que está resolvendo o problema, né? Muitas vezes a gente gosta de falar mais alto. Você conhece pessoas que gostam de resolver o problema no grito? Né? Conheço alguns irmãos e alguns problemas, né, entre aspas, já foram resolvidos comigo. A pessoa usando grito, porque, meu irmão, se a pessoa vier usar grito comigo achando que eu vou responder na mesma moeda, eu não vou. Né? Muitas vezes eu fico calado para não responder na mesma altura, ou quando respondo muito baixo, porque de verdade, meu irmão, eu não posso ser diferente daquilo que o Senhor cobra de mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você: usar de violência não resolve, porque aquele que usa de violência também, né, será a sua vida, ou seja, o seu fim será por meio da violência. Se você costuma insultar as pessoas, se você costuma diminuir as pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, é isso que você vai receber durante toda a sua vida. Mas se você, meu irmão, arregaça as mangas e tenta resolver o problema, ainda não é que você não goste da pessoa ou não goste da situação, mas quando você resolve de uma maneira, não é, vamos dizer assim, bem consciente, sem perder o seu direito, sem perder a sua calma,
eu digo uma coisa para você, você resolverá o problema. Amém, queridos? Mas olha só, irmãos, até aqui nós falamos da maneira errada de resolver o problema, mas eu quero agora falar, né, da maneira certa de resolver o problema. E eu elenquei aqui também, meus queridos, 3 facetas da forma de como resolver os problemas, que é justamente, em primeiro lugar, meu irmão, buscar sabedoria. Se você quer resolver um problema, meu irmão, busque sabedoria. Eu estou parecendo um ET Bilu, né? Busque sabedoria. Talvez o mundo não conheça, mas tem um meme, né? Busque sabedoria. Mas, irmãos, a verdade é essa. A Bíblia nos diz, né? Para nós buscarmos sabedoria. E o que é sabedoria, meus queridos? A sabedoria é o conhecimento em ação, porque existem muitas pessoas que têm um grande conhecimento, mas não conhecem, não conseguem colocá-lo em ação, e a sabedoria funciona justamente aí, meus amados, quando você coloca em ação o seu conhecimento. E é necessário, irmãos, é necessário que nós conheçamos, né, a raiz do nosso problema para poder resolver. Então, meu irmão, você quer resolver o problema, busque sabedoria. Olha só o que é que o rei Salomão falou em Provérbios capítulo 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, assim como tudo que possuís, adquire o entendimento. Irmão, se você quer resolver seus problemas, busque sabedoria. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Busque conhecimento. Meu irmão, se você não sabe de onde vai vir a solução do teu problema, busque sabedoria para que os seus caminhos sejam abertos. Diga glória a Deus, irmãos. E eu quero aqui falar justamente de um exemplo muito grande do sábio Salomão, rei Salomão. Ele pediu a Deus não riqueza, ele não pediu a Deus a morte dos seus inimigos, nem fama, mas ele pediu a Deus sabedoria para ser rei em Israel. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Qual foi o primeiro desafio dele? A Bíblia diz, irmãos, que ele estava lá no seu trono e vieram 2 mulheres com uma criança, né? As 2 mulheres com uma criança. E ali, meus queridos, uma disse: olha, aquela mulher, ela teve um bebê no mesmo tempo que eu, e nós 2 dormimos no mesmo quarto, no mesmo local. Só que ela deitou-se por cima do bebê dela e o bebê morreu sufocado. E aí ela pegou e trocou o menino. Ela me deu um menino morto e pegou o meu, e eu quero de volta. Só que a outra disse: de jeito nenhum. Foi ela que dormiu sobre o menino e ficou, né, com aquela questão. Irmãos, que questão terrível para alguém resolver. É ou não é, meu irmão? Com quem estava a verdade? Aí Salomão disse: muito bem, vou resolver. Pega uma espada aí, corta o menino no meio e divide para as 2. Aí, meus queridos, o instinto materno falou. Porque quem é mãe, meu irmão, prefere perder o menino do que vê-lo morrer. Não é assim? Aí a mãe verdadeira disse: não, dá para ela. Pode dar, mas que o menino viva. Aí o rei disse: pega essa aqui e dá para essa outra que falou, porque aquela é mentirosa. Sabe por que isso aconteceu, meu irmão? Porque Salomão buscou sabedoria em Deus. Irmãos, quer resolver os seus problemas? Busque sabedoria em Deus. É em Deus, meus queridos, que nós temos a resolução desses problemas. Muitas vezes nós temos até conhecimento da situação, mas só Deus, meus queridos, nos dá a sabedoria para que nós possamos enfrentar e resolver esses problemas. Diga glória a Deus, irmão. Outra forma, meus queridos, outra faceta de como resolver problemas é buscar conselhos. Salomão também diz, Provérbios capítulo 11, versículo 14: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Irmãos, sempre haverá pessoas mais vividas do que você. Nosso problema, sabe o que é, meu irmão? A gente se acha demais. A gente acha que sabe de tudo, mas sempre tem alguém que sabe mais do que você. É ou não é, meu irmão? Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Então procure conselho dessas pessoas. Talvez a pessoa tenha a mesma idade que você, não é tão vivida mais do que você, mas a pessoa passou por uma experiência que pode lhe ajudar. Os irmãos estão entendendo, irmão? Irmãos, olha, eu sou filho mais novo, né? Eu sou o caçula da família, e eu posso dizer com propriedade que a minha voz não tem muita autoridade na minha família, né? Entre os meus irmãos, porque eu sou o caçula. Muitas vezes, irmãos, eu vejo algo acontecer, eu sei que eu estou passei por aquilo, eu estou com conhecimento de causa para resolver, mas porque as pessoas olham e dizem assim: mas é o filho mais novo, como é que ele vai resolver o problema? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não é a idade que muitas vezes determina se a pessoa tem autoridade
autoridade ou não para lhe ajudar, mas alguma coisa é certa, meu irmão, na multidão de conselhos há sabedoria. Então busque conselho, meu irmão, busque conselho de pessoas que podem lhe ajudar. A nossa geração tem um grande problema, sabe o que é, meu irmão? O acúmulo de informações. Hoje, meus queridos, você faz uma pesquisa no Google ou assiste um vídeo no YouTube e acha que já é mestre. Não é assim, meu irmão? Acha que sabe de tudo. Um dia, irmãos, eu estava, os irmãos se lembram que eu estava pregando, ensinando aqui algumas matérias de teologia na segunda-feira. Vocês irmãos se lembram, bem antes da pandemia, Paramos por causa da pandemia e teve um dos dias aqui que eu estava falando sobre a vontade ativa do homem. E a pessoa chegou para mim e disse, o senhor está falando sobre o voilismo. Eu digo, voilismo? Ele é voilismo, não é voilismo? Aí eu digo, não é voilismo, não é volitismo. Aí ele fez, porque o Google, eu digo, o Google, o Wikipedia nem sempre está certo, A pessoa, não, mas está lá, é voilismo. E eu disse, então vamos consultar o Google. Aí eu consultei e ele era volitismo, A vontade do homem, Aí ele fez, porque eu li errado. Eu digo, está certo. Está certo que você leu errado. Ou seja, irmãos, as pessoas hoje fazem uma pesquisa no Google e já se acham mestres na condição de ensinar o outro. Meu irmão, busque sempre conselho de pessoas que realmente têm autoridade para lhe ajudar. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes, meus queridos, eu vejo crentes buscando conselho em pessoas que vão dar conselhos que vai macular a sua santidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando na área profissional, não estou falando na área acadêmica, estou falando na sua área afetiva, relacional e até espiritual, meu irmão. Tem crentes buscando conselho de pessoas que não têm autoridade para lhe ajudar. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Está buscando conselhos ou está tentando beber água de uma cisterna rota. Meus queridos, procure conselhos de pessoas que têm autoridade para lhe ajudar. Sobretudo, meus queridos, busque conselhos com pessoas mais velhas. E aí agora eu estou falando de idade realmente, porque pessoas mais velhas já passaram muito tempo, muitos problemas igual ao seu. E eu vou dar aqui um exemplo, meus queridos. Moisés estava com um problema grande. Moisés estava com 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas no deserto. E aí, meus queridos, ele passava de manhã até de noite resolvendo o problema do povo. Problema besta, tomou minha ovelha. Aí o outro dizia, não, eu quero minha ovelha de volta. E Moisés lá o dia todo. E seu sogro Jetro foi visitá-lo. Aí diz, homem, tu vai morrer. Sabe o que é que tu faz? Coloca capitões de 50, de 100, capitões de 1000, juízes de 1000, para ajudar cada um deles. Divide a carga, meu irmão, que conselho maravilhoso, Que conselho maravilhoso. Eu conheci uma determinada denominação que o presbitério era chamado o Conselho de Jetro, para ver se ajudava o pobre do pastor, Porque, de fato, irmãos, não, mas não é piada, é verdade mesmo, era o Conselho de Jetro o nome do conselho da igreja. Então, meus queridos, que conselho saboroso, salutar de uma pessoa que já tinha passado pelo mesmo problema. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então, busque conselho de pessoas que vão lhe ajudar. E, sobretudo, meus queridos, acima de tudo, busque conselho dos seus líderes espirituais, dos pastores da sua igreja. Talvez você tenha pensando, ele está puxando sardinha para o seu lado, ou brasa para a sua sardinha. Eu estou de fato fazendo isso. Sabe por quê, meu irmão? Se Deus constituiu pastores para estar à frente da igreja, é porque tem experiência para tal. Porque se um pastor, meus queridos, está à frente da igreja, mas não tem experiência para te aconselhar, esse pastor não foi chamado por Deus. Vocês vão estar entendendo, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que o pastor ele tem que ser provado e aprovado. O pastor, meu irmão, tem que ter experiência, ter conteúdo para passar para os outros. Lá em Malaquias, está escrito lá que da boca do sacerdote, não que nós sejamos sacerdotes, mas está falando da boca do líder, tem que sair a sabedoria. Então os pastores da sua igreja estão habilitados para resolver o teu problema, para te ajudar, meus amados. E se Deus colocou pastores na igreja, é porque esses pastores têm autoridade para te ajudar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, e a última faceta aqui, da forma certa de resolver problemas, é estar em oração. Nosso irmão Tiago falou em Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, a oração é uma declaração de que você depende de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Todos os problemas que a gente vai resolver, a gente consulta o YouTube,
o Google, né? O vizinho, consulta meio mundo de gente, mas esquece de consultar a pessoa mais importante, que é Deus. Dobrar os seus joelhos e perguntar: irmãos, todas as vezes que os problemas bateram na minha porta e eu não consegui resolvê-los, sabe por que foi, meu irmão? Porque eu tentei resolver a minha própria maneira ou com a minha força, mas todas as vezes que eu dobrei os joelhos e disse assim: Senhor, me ajude, irmãos, Deus esteve presente, eu consegui resolver. Irmãos, eu me lembro que no ano de 1990, finalzinho de 98, né, começo de 99, meu filho Ricardo Júnior, Juninho, nasceu e eu entrei no Banco Pan-Americano. Irmãos, chegaram para mim, eu era estagiário do banco, a história é muito longa, mas veja só, chegaram para mim e disseram: Ricardo, tem uma função para você aqui, você vai ganhar, ainda não vai ser funcionário, mas vai ganhar do mesmo jeito do funcionário, né, do Banco Pan-Americano. Você não vai ser do banco, mas você vai ganhar do mesmo jeito e tal, mas precisa conhecer de computador. Conhece? Eu digo: eu conheço. Eu sei que tem um botão que liga e desliga, não tem? Então pronto, conheço. Como sabia de nada, irmão. Eles disseram: e agora? Mas vamos testar você, irmãos. Eu sentei diante de uma planilha do Excel, o Word ainda usava, né? Mas quando eu abri o Excel, aquelas colunas assim, eu digo: para quê, né? E eu ficava mexendo ali, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Com cerca de um mês eu já estava ensinando. Sabe por quê, irmãos? Porque minha esposa se lembra. Eu fiquei doido, meu irmão. Botei em oração, né, jejum. Eu digo: Deus, eu percebo que essa é uma oportunidade que tu estás me dando, mas eu não tenho sabedoria, eu não sei como. Até hoje, meu irmão, não tenho curso de informática, mas Deus abriu a minha mente. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Eu não vou dizer que foi uma coisa assim, entrou na minha mente, não, meu irmão. Fui percebendo como as pessoas trabalhavam e fui reproduzindo. Deus foi me dando, digamos assim, uma claridade para poder trabalhar. Meus amados, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas estou dizendo que com a direção do Senhor, buscando em Deus, as coisas se resolvem. Meu irmão, se você tem grandes dificuldades na sua vida, o problema bateu na sua porta, faça a única coisa que você tem que fazer primeiro, que é orar ao Senhor. Depois busque conhecimento, depois busque conselho, mas em primeiro lugar, busque ao Senhor, porque Ele sim, meu irmão, tem a solução para o seu problema. Muitas vezes você vai poder resolver os problemas com a tua força, com a tua mão, com o teu jeito, através da sabedoria que Deus vai te dar, mas muitas vezes, como já foi dito, quem estava ligado no culto percebeu que Deus vinha falando desde o início a respeito disso, e foi dito aqui: quando você não pode, Deus resolve. Diga glória a Deus, meu irmão. Todas as vezes que você chega para o Senhor e diz: Senhor, eu vim até aqui eu pude, mas daqui por diante eu não posso mais, eu entrego em tuas mãos. Meu irmão, pode ter certeza, Deus resolve este problema de maneira sobrenatural. Meus queridos, Deus faz muitas vezes brotar, não é nem água da rocha, é leite da rocha para te abençoar. Eu quero lembrar a você, meu irmão, que Josué estava com um grande problema, não é? Que quando chegava, que se chegasse à noite, não é, ele perderia uma batalha. E ele fez uma oração e disse: Senhor, né, Senhor, resolva este problema. E a Bíblia diz, irmãos, que a terra ela parou no seu lugar, até o povo vencer. Você pode dizer glória a Deus? Sabe o que é isso, meu irmão? Deus, ele está realmente pronto para ouvir a tua oração. Então ore, meu irmão, porque quem ora recebe vitória. Entregando a Deus, meus queridos, você entregando o teu problema a Deus, você vai estar tirando das suas costas esse peso, o peso da pressão deste problema. Amém, queridos? Entregando a Deus, meu irmão, o teu problema, você está entregando a pessoa certa que pode resolver o problema. Então, irmãos, preterivelmente nós passaremos por problemas nessa vida, por dificuldades, e nós temos que estar preparados. E só, como eu disse para os irmãos, só existe duas formas de resolver, a certa e a errada. Que nós procuremos, este ano, resolver da maneira certa, deixar a errada de lado. Porque a errada, meus queridos, as formas erradas de resolver o problema, é eliminando o problema, não é? É se omitindo dele, ou usando de violência, de insultos, né? De palavras bruscas para resolver, você não vai conseguir resolver. E a maneira certa, meus queridos, é buscar sabedoria, buscar conselhos sábios, e, sobretudo, meu irmão, está em oração, que nós confiemos no Senhor para resolver os nossos problemas. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.